O milionário convidou a senhora de limpeza negra como uma piada. Ela chegou como uma diva, e todos ficaram em choque absoluto quando descobriram quem ela realmente era. O salão principal da mansão Blackwood, em Beverly Hills, explodiu com risadas maliciosas quando Victoria Sterling desceu a escada de mármore usando um vestido que custa mais do que o salário anual da maioria das pessoas presentes. Não era riso de admiração, era pura zombaria cruel. "Olha quem decidiu aparecer", Richard Blackwood sussurrou para os hóspedes, ele levantando sua taça de champanhe Dom Perignon. Nossa querida Lady Victoria Thames tinha 35 anos e nunca imaginou que um dia faria parte daquele salão de baile como convidada, mesmo que fosse uma piada. Por 2 anos, ela limpou cada centímetro dessa mansão, sempre invisível, sempre silenciosa, observando aquelas pessoas ricas se tratarem com falsidades ensaiadas enquanto a tratavam como móveis. O convite havia chegado 3 dias antes, entregue com um sorriso cruel que ela conhecia muito bem. "Gala de caridade no sábado", disse Richard, entregando-lhe o envelope dourado. "Código de vestimenta, elegância máxima. Você certamente tem algo adequado em seu guarda-roupa, não é?" O riso de seus amigos ecoou pelo corredor. Era uma armadilha óbvia, uma tentativa de humilhá-la publicamente, de colocá-la em seu lugar em frente à alta sociedade da Califórnia. Richard até convidou repórteres sociais para documentar o que ele chamou de momento educacional. "Vamos fazer uma aposta", Richard disse à sua esposa, Helena, quando Victoria aspirava no dia anterior. $100.000. Ela não tem coragem de aparecer. E se ela o fizer, será o entretenimento da noite. Helena riu maliciosamente. "Você é terrível, Richard. A pobre provavelmente aparecerá em algo emprestado e se sentirá tão deslocada que deixará em 15 minutos. Mas Richard Blackwood não sabia 2 coisas fundamentais sobre Victoria Thames. Primeiro, ela cresceu em salões como esse muito antes de ter que limpá-los para sobreviver. Segundo, algumas tempestades não destroem. Elas apenas ensinam você a dançar na chuva. Enquanto caminhava pelo corredor, sob os olhares zombeteiros, Victoria manteve sua postura ereta e seu olhar sereno, como alguém carregando segredos que poderiam virar esse mundo de cabeça para baixo. Seus passos foram calculados, com certeza, como se cada movimento fizesse parte de uma coreografia longamente ensaiada. "Meu Deus, ela realmente veio", sussurrou Patricia Weston, esposa de um senador, para sua amiga. "E veja como ela está vestida. Onde ela conseguiu esse vestido? Ela provavelmente o alugou e pagará em 10 parcelas", respondeu Vivian Chambers, filha de um magnata do petróleo, tentando disfarçar sua própria insegurança com crueldade. Quão patético! O que nenhuma dessas pessoas sabia era que Victoria não havia comprado, emprestado ou alugado esse vestido. Ela simplesmente voltou ao seu próprio passado para recuperá-lo. Um passado que Richard teria feito qualquer coisa para apagar se soubesse que existia. Richard se aproximou dela, seu peito inflado de arrogância. Cercado por seus amigos bilionários, sua confiança estava nas alturas. Afinal, ele orquestrou isso como uma demonstração pública de poder e controle social. "Victoria, que surpresa agradável! Eu nunca duvidei que você viria. Afinal, quando uma pessoa como você recebe um convite para um evento como este." "Uma pessoa como eu", Victoria repetiu, sua voz calma cortando o ar como seda afiada. "Continue, Richard. Termine sua frase." Por um momento microscópico, algo em seu tom fez Richard hesitar. Havia uma firmeza ali que não correspondia à mulher submissa que ele conhecia dos corredores da mansão, mas a arrogância rapidamente assumiu novamente. "Bem, você sabe, alguém que normalmente não frequenta esse tipo de ambiente."
Você deve estar se sentindo bastante intimidada por toda essa elegância. Victoria sorriu. Não era um sorriso submisso ou nervoso, mas algo perigosamente sereno, que fez alguns convidados próximos pararem de rir. Intimidada, ela repetiu suavemente, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que fez Richard dar um passo atrás sem perceber. Não, Richard, estou me sentindo exatamente onde sempre pertenci. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para a atmosfera da festa mudar completamente. Havia algo sobre a maneira como Victoria falou, da maneira que ela se moveu, a maneira como ela ocupava o espaço que desafiava todas as expectativas que as pessoas tinham sobre quem ela deveria ser. Richard limpou a garganta, tentando recuperar o controle da situação. Bem, espero que você aproveite a noite. Tenho certeza de que será educacional para você. Tenho certeza de que será educacional para todos nós, respondeu Victoria, seu olhar lentamente varrendo o grupo de convidados como se catalogasse cada rosto para uso futuro. Se você está gostando dessa história de reviravoltas e justiça, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que essas pessoas privilegiadas não sabiam era que Victoria Thames levava consigo um segredo tão explosivo que transformaria a noite de humilhação planejada na maior lição sobre preconceito e subestimar pessoas que Beverly Hills já testemunhou. Richard estava se divertindo mais do que ele imaginara. Victoria não fugiu em vergonha como ele esperava. Ela permaneceu ali com aquela postura estranhamente confiante que estava começando a incomodá-lo de uma maneira inexplicável. Pessoal, Richard anunciou em voz alta, batendo uma colher de prata contra seu copo de cristal para chamar a atenção de todos os convidados. Gostaria de apresentar nosso convidado especial desta noite, Victoria Thames, nossa dedicada senhora de limpeza. O riso ecoou pelo corredor como ondas cruéis. Os flashes de telefone celular começaram a piscar, pois as socialites tiraram foto para postar em suas contas de mídia social com legendas sarcásticas. Richard, Helena murmurou ao seu lado, fingindo preocupação. Você não acha que está sendo um pouco cruel? Cruel? Richard riu alto. Estou dando a ela a oportunidade de uma vida. Quando mais alguém como ela terá a chance de participar de um evento como este? Victoria ficou imóvel no centro da sala, todos os olhos fixos nela. Mas em vez do constrangimento que eles esperavam ver, havia algo desconcertante em sua expressão, uma serenidade que parecia vir de alguém que havia resistido a tempestades muito piores. Patricia Weston se aproximou com seu grupo de amigas, todas usando sorrisos venenosos. Victoria, querida, diga-me, quanto tempo você demorou para escolher esse vestido? Deve ter sido tão desafiador encontrar algo adequado. Na verdade, Victoria respondeu com uma calma que fez Patricia hesitar. Este vestido tem uma história muito especial. Pertencia à minha mãe. A mãe dela? Vivian Chambers riu de forma nasal. E onde a mãe dela conseguiu um vestido assim? Em algum brechó? Victoria sorriu, mas havia algo perigoso naquele sorriso. Minha mãe usava este vestido da última vez que ela esteve em um salão de baile como este. Isso foi há 20 anos, quando ela ainda era Victoria Thames Blackwood. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas pessoas pararam de falar, percebendo que algo importante estava sendo dito. Richard, que estava rindo com seus amigos íntimos, se virou lentamente. O que você disse? Thames Blackwood? Victoria repetiu, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. É engraçado como algumas pessoas optam por esquecer convenientemente sua própria história familiar. O rosto de Richard começou a empalidecer. Helena instintivamente agarrou o braço do marido, sentindo que algo estava terrivelmente errado. Você está delirando, disse Richard.
mas sua voz saiu menos firme do que ele pretendia. Não sei que jogo você está jogando, mas... Isso não é um jogo, Richard. Victoria deu um passo em sua direção e vários convidados instintivamente recuaram. É história. Nossa história. A história que você tentou apagar quando decidiu que era mais conveniente fingir que certas pessoas em nossa família nunca existiram. As câmeras de telefone celular continuaram gravando, mas agora por um motivo completamente diferente. Os sussurros começaram a se espalhar pela sala como fogo selvagem. Helena puxou Richard pelo braço. Do que ela está falando? Ela está mentindo, Richard respondeu, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Ela é uma funcionária perturbada, tentando chamar a Witum atenção. Victoria alcançou sua pequena bolsa e retirou um objeto que fez vários convidados ofegarem. Foi um anel, não apenas qualquer anel, mas o tradicional anel de noivado da família Blackwood, gravado com a crista familiar e apresentando a distinta safira azul que havia sido passada por gerações. Este anel, Victoria disse, segurando-o para que todos vissem, foi dado à minha mãe por seu pai, Henry Blackwood, meu avô, o homem que você disse a seus filhos que morreu sem herdeiros. Richard agora estava visivelmente abalado. Onde você conseguiu isso? Como você ousa roubar? Roubar? Victoria riu, mas não havia humor no som. Richard, você não pode roubar algo que é seu por direito de nascimento. Patricia Weston, que estava assistindo de boca aberta, sussurrou para sua amiga. Meu Deus, você acha que ela está dizendo a verdade? Impossível, Vivian murmurou, mas sua voz não parecia mais tão confiante. Richard teria nos dito se ele tivesse uma prima. Victoria ouviu o sussurro, e se virou para elas. Prima? Não, querida. Eu não sou prima de Richard. Ela fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Richard. Eu sou a meia-irmã dele. A sala explodiu em murmúrios e exclamações abafadas. Richard parecia ter sido atingido por um raio. Isso é ridículo! Ele gritou, mas sua voz rachou. Meu pai nunca... Você está inventando isso! Henry Blackwood teve um caso com minha mãe, Isabella Thames, por 5 anos. Victoria continuou implacavelmente. Ela era a professora de piano da família. Quando ela descobriu que estava grávida de mim, seu pai prometeu cuidar de nós e ele cumpriu sua promessa até morrer. Helena agora estava com uma mão sobre a boca, olhando entre Victoria e Richard, como se estivesse assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Você, Victoria disse, apontando diretamente para Richard, decidiu que seria mais fácil fingir que nunca existimos. Você cortou nossa pensão, vendeu a casa que seu pai comprou para minha mãe e nos deixou em absoluta pobreza. Eu não tinha obrigação de... Richard começou, mas Victoria o interrompeu. Você não tinha obrigação de cuidar da família de seu pai? Filosofia interessante, considerando que você herdou 100% de uma fortuna que deveria ter sido dividida entre nós. O peso das palavras de Victoria estava lentamente afundando nas mentes dos convidados. Vários começaram a se afastar de Richard, como se a proximidade física pudesse contaminá-los com o escândalo. Prove, Richard disse desesperadamente. Qualquer um pode inventar uma história e falsificar um anel. Victoria sorriu novamente e desta vez havia algo predatório em sua expressão. Oh, Richard, você realmente acha que eu vim aqui sem provas? Ela pegou o telefone e fez um sinal para alguém perto da entrada. Eles podem entrar agora. Cada nova humilhação de Richard apenas alimentava algo dentro de Victoria que ele não conseguia entender. Uma força silenciosa que cresceu em proporção direta à injustiça que ele tentou impor. O que essas pessoas privilegiadas não sabiam era que todo ato de desprezo estava escrevendo sua própria sentença. E Victoria Thames passou 20 anos aprendendo exatamente como cobrar cada centavo de uma dívida
que transcendeu o dinheiro. 3 pessoas entraram no salão naquele momento, que mudariam a vida de todos os presentes para sempre. A primeira foi Diane Morrison, a mais respeitada jornalista investigativa de Beverly Hills. A segunda foi David Chan, um advogado especializado em direito de herança. A terceira fez Richard Blackwood cambalear como se tivesse levado um soco no estômago. Dr. Hamilton, Helena murmurou, reconhecendo o médico particular da família. O que você está fazendo aqui? O Dr. Hamilton, que havia tratado Henry Blackwood durante os últimos anos de sua vida, caminhou até o centro da sala. Suas mãos estavam tremendo, mas sua voz estava firme. 20 anos atrás, fui forçado a assinar um atestado de óbito falsificado. Henry Blackwood não morreu de causas naturais. Ele foi envenenado lentamente com arsênico por um período de meses. O salão irrompeu em gritos abafados. Diane Morrison levantou a mão. Por favor, mantenham seus telefones guardados. Esta é uma confissão oficial, sendo registrada para fins legais. Richard estava visivelmente desesperado, suando. Você está louco, Hamilton. Meu pai morreu de problemas cardíacos. Seu pai descobriu o dinheiro que você estava desviando da empresa há anos. O Dr. Hamilton continuou implacavelmente. Ele mudou seu testamento para incluir Victoria e estava prestes a denunciá-lo à polícia quando começou a mostrar sintomas estranhos. Victoria permaneceu em silêncio, lágrimas de alívio em seus olhos. Finalmente, depois de 20 anos, alguém estava dizendo a verdade. David Chun abriu sua pasta e pegou um documento oficial. Esta amostra de sangue foi testada na semana passada por um laboratório independente. Os níveis de arsênico eram fatais. Vocês estão inventando isso, Richard gritou, mas sua voz estava completamente descontrolada. É uma conspiração para me arruinar. Diane Morrison deu um passo à frente. Sr. Blackwood, tenho transcrições de 5 conversas que você teve com o Dr. Hamilton entre 2003 e 2004, onde você o ameaçou de arruiná-lo profissionalmente. Victoria finalmente falou, sua voz cortando o caos como uma faca. Richard, você não apenas matou nosso pai, você roubou 20 anos da minha vida. Eu não matei ninguém, Richard gritou, apontando o dedo em todas as direções. Vocês estão todos mentindo. Então explique isso, disse Victoria, conectando seu telefone ao sistema de som da mansão. Uma gravação começou a tocar. A voz de Richard era inconfundível. Hamilton, você vai manter a boca fechada sobre qualquer coisa estranha que encontrou no sangue do velho. Se você abrir a boca, garanto que nunca mais trabalhará como médico. E quanto a essa mulher e sua filha bastarda, elas terão que se virar sozinhas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as pessoas que defenderam Richard agora o evitavam como se ele fosse radioativo. Helena olhou para o bem-marido com horror. Richard, você realmente fez isso? 20 anos! Victoria gritou, sua compostura quebrando momentaneamente. 20 anos limpando o sangue de meu próprio pai das mãos de seu assassino. Victoria respirou fundo e recuperou sua calma mortal. Você quer saber como eu consegui todas essas evidências? Eu não vim trabalhar aqui por acidente. Eu me candidatei especificamente para esta posição. A vingança de Victoria. Passei 2 anos preparando o acesso à casa, coletando evidências. Richard tentou uma última jogada desesperada. Mesmo que tudo isso seja verdade, isso não muda nada. A herança foi distribuída anos atrás. David Chen sorriu pela primeira vez. Na verdade, Sr. Blackwood, quando há evidências de assassinato, todos os ativos podem ser redistribuídos de acordo com a vontade original. E temos uma cópia da vontade real de Henry Blackwood. Victoria se aproximou de Richard, que estava encostado na parede como um animal encurralado. Você sabe qual foi o meu maior erro, Richard? Era acreditar que você mudaria por conta própria.
Por favor, Richard, sussurrou. Toda a arrogância evaporou. Helena, as crianças, isso destruirá a nossa família. Você destruiu nossa família no momento em que escolheu dinheiro em vez da justiça. Richard caiu em uma poltrona, completamente derrotado. Sua transformação de milionário arrogante em criminoso exposto levou menos de 2 horas. Victoria olhou para Richard uma última vez. Ele estava quebrado. Mas isso foi apenas o começo. O que Richard não percebeu e descobriria da pior maneira possível nas próximas horas foi que Victoria havia passado anos reunindo evidências não apenas sobre a morte de seu pai, mas sobre todos os crimes financeiros, chantagem e corrupção que ele havia cometido ao longo das décadas, tecendo uma rede de justiça tão meticulosa que sua queda seria espetacularmente completa. O escândalo se desenrola. As 2 horas seguintes transformaram a gala mais exclusiva de Beverly Hills no maior escândalo que a alta sociedade da Califórnia já testemunhou ao vivo. Richard estava agora sentado no chão do salão, as costas contra a parede, observando toda a sua vida se desenrolar em tempo real. Diane Morrison havia conectado seu laptop ao sistema de projeção da mansão e documentos, fotos e gravações apareceram na tela gigante para todos os convidados verem. Esta é uma transferência bancária de $200 mil da conta pessoal de Richard Blackwood para o Dr. Hamilton, datada de 3 dias após a morte de Henry Blackwood. Diane narrou quando a imagem apareceu na tela. O memorando na transferência diz: "O silêncio é dourado." Helena estava agora do outro lado da sala, o mais longe possível do marido, chorando silenciosamente, enquanto processava 20 anos de mentiras. E isso, Diane continuou, é uma gravação de Richard conversando com seu contador sobre como ocultar o peculato da empresa. A voz de Richard ecoou pela sala. Eu preciso que você faça os números dançarem. Se alguém descobrir que tirei 20 milhões nos últimos 5 anos, estou arruinado. Culpe as flutuações do mercado, custos de expansão, qualquer coisa. Patricia Weston sussurrou para sua pau-amiga. Meu Deus, ele roubou de sua própria companhia. Victoria permaneceu no centro da sala, calma como o olho de um furacão, observando cada revelação destruir sistematicamente a vida do homem que havia assassinado seu pai. David Chen se aproximou com uma nova pasta. Sr. Blackwood, além das acusações criminais, devo informá-lo de que a Sra. Thames está registrando uma ação civil de $50 milhões contra você por homicídio culposo e apropriação indevida de herança. 50 milhões? Richard olhou para cima, com olhos vidrados. Eu não tenho 50 milhões. Não. Victoria disse suavemente, mas sua empresa vale 120 milhões e metade dela sempre foi minha por direito. Diane Morrison continuou a apresentação devastadora. Também temos evidências de que Richard chantageou pelo menos 5 políticos locais, subornou 3 juízes e desviou fundos de caridade para contas pessoais. Cada nova revelação atraiu suspiros de horror dos convidados. As pessoas que chegaram como amigos de Richard agora se afastaram como se ele fosse radioativo. O confronto final. Vitória! Richard disse em uma voz quebrada. Por favor, você tem o que queria, pare com isso. Victoria deu um passo à frente e se ajoelhou na frente dele, olhando diretamente nos olhos dele. Richard, você matou nosso pai. Você roubou minha família, minha herança, minha dignidade. Você me fez limpar o sangue dele das suas mãos por 2 anos. Eu posso compensar você? Ele sussurrou desesperadamente. Não há como compensar 20 anos de injustiça. Victoria respondeu com calma assustadora. Mas há consequências. O telefone de Helena tocou. Era um dos filhos chamando da faculdade. Mãe, está tudo bem? Eles estão dizendo na internet que papai é um assassino. Helena
Olhou para Richard com total nojo. Seus filhos estão descobrindo que tipo de monstro você é nas mídias sociais. Richard tentou ficar de pé, mas suas pernas cederam. Helena, por favor, as crianças. Não! Helena gritou, silenciando a sala inteira. Você não menciona nossos filhos. Você os envergonhou para sempre. Dr. Hamilton se aproximou de Victoria. Senhora Thames, devo informá-la que já entrei em contato com a polícia. Richard será preso ainda hoje. Por assassinato? Victoria perguntou. Assassinato, fraude, chantagem, evasão fiscal. Ele passará o resto de sua vida na prisão. Victoria virou-se para os convidados, que a assistiam com uma mistura de admiração e terror. Eu quero que todos entendam uma coisa. Eu não fiz isso por vingança. Eu fiz isso por justiça. Para todas as pessoas que foram pisoteadas por homens como Richard Blackwood. Patricia Weston se aproximou hesitante. Victoria, nós sentimos muito. Nós não sabíamos. Vocês sabiam que eu fui tratada como subhumana. Victoria respondeu firmemente. Vocês riram. Vocês participaram. A única diferença é que agora vocês sabem que eu tenho mais dinheiro do que vocês. O som das sirenes começou a ecoar de fora. A polícia havia chegado. Richard olhou para Victoria pela última vez. Você destruiu minha vida. Não, disse Victoria, erguendo-se com toda a sua dignidade. Você destruiu sua própria vida no momento em que escolheu o mal. Eu apenas me certifiquei de que a verdade viesse à tona. A prisão e as consequências. Quando os policiais entraram para prender Richard, Victoria saiu para a varanda. Do lado de fora, dezenas de repórteres estavam esperando. Câmeras de TV, fotógrafos, jornalistas. A história já havia se espalhado. Helena se aproximou dela na varanda. Victoria, eu realmente não sabia de nada. Eu sei, Victoria disse gentilmente. Você também foi vítima dele. O que vai acontecer agora? Victoria olhou para a cidade, brilhando abaixo. Agora, Helena, a justiça finalmente será servida. E talvez Beverly Hills aprenda que classe não tem nada a ver com conta bancária. Enquanto Richard foi levado algemado pela polícia, passando pelo mesmo salão onde tentou humilhá-la horas antes. Victoria sentiu algo que ela não sentia em 20 anos: paz. O que Richard descobriria nas próximas horas na prisão foi que Victoria havia planejado todos os detalhes, não apenas de sua queda, mas também da reconstrução completa de sua própria vida, e que o Império Blackwood agora tinha uma nova herdeira, que se certificaria de usar esse poder para proteger exatamente o tipo de pessoas que ele costumava pisar. 6 meses depois, Victoria Thames Blackwood sentou-se no antigo escritório de Richard, agora completamente renovado. As paredes que antes exibiam troféus de arrogância, agora exibiam certificados de projetos sociais e fotos de funcionários promovidos de posições básicas a cargos executivos. Richard havia sido condenado a 25 anos de prisão sem a possibilidade de liberdade condicional. As acusações incluíram assassinato, fraude corporativa, chantagem e sonegação de impostos. Sua fortuna pessoal foi completamente confiscada para cobrir a compensação às vítimas. Victoria foi apenas uma das muitas pessoas que ele havia prejudicado ao longo dos anos. Senhora Thames Blackwood, disse Amanda, sua nova assistente executiva, que antes havia trabalhado como faxineira no prédio. A revista Forbes está aqui para a entrevista sobre a transformação da empresa. Victoria sorriu. Em 6 meses, ela aumentou os lucros da empresa em 40%, simplesmente tratando funcionários como seres humanos. Salários justos, promoções baseadas no mérito real e um ambiente de trabalho respeitoso criaram um nível de produtividade que Richard nunca havia alcançado com sua liderança tóxica. Helena se divorciou imediatamente
e saiu do estado com seus filhos. Antes de partir, ela procurou Victoria para pedir desculpas pessoalmente. Você poderia ter nos destruído completamente, mas escolheu proteger meus filhos. Nunca esquecerei sua generosidade. As crianças não pagam pelos pecados dos pais. Victoria respondeu. Elas merecem a chance de ser pessoas melhores do que ele. O Dr. Hamilton agora trabalhava como consultor médico da empresa, oferecendo atendimento gratuito a todos os funcionários. Eu nunca pensei que teria coragem de fazer a coisa certa, ele disse a Victoria durante uma reunião. Você me ensinou que nunca é tarde para encontrar nossa dignidade. Patricia Weston e Vivian Chambers tentaram chegar a Victoria nas semanas seguintes ao escândalo, mas ela as manteve a uma distância educada. Vocês riram de mim quando me viram como inferior. Agora vocês querem minha amizade porque descobriram minha conta bancária. Isso diz tudo sobre vocês. A história de Victoria se tornou viral em todo do mundo. Ela recebeu convites para falar nas universidades sobre liderança e justiça social, mas preferiu se concentrar no trabalho real. Não quero ser famosa por sofrer, ela explicou em uma rara entrevista. Eu quero ser conhecida pelo que construí depois. A empresa agora patrocinava bolsas de estudo para filhos de funcionários, um programa de microcrédito para empreendedores em comunidades carentes e criou o maior fundo de apoio à violência doméstica na Califórnia. Em uma tarde tranquila, Victoria recebeu uma carta da prisão. Era de Richard. Victoria, eu sei que não mereço perdão, mas preciso que você saiba que você me ensinou que a pessoa que me tornei era um monstro. Passo todos os dias tentando entender como me transformei em alguém capaz de matar o próprio pai por dinheiro. Seus filhos perguntaram sobre você na última visita. Eles querem conhecer a tia, que protegeu a família quando o pai falhou. Victoria guardou a carta sem responder. O perdão era uma jornada pessoal, mas a justiça já havia sido servida. Durante a entrevista à Forbes, o jornalista perguntou: algumas pessoas dizem que sua vingança foi muito cruel. O que você diz para isso? A vingança teria sido fazer a ele o que ele fez comigo. Victoria respondeu calmamente: a justiça é garantir que ele pague pelos crimes que cometeu e que outras pessoas não sofram o que eu sofri. Há uma diferença fundamental entre os dois. E que conselho você daria às pessoas que enfrentam injustiças semelhantes? Victoria olhou pela janela, observando os funcionários almoçando no jardim da empresa, que agora lhes oferecia respeito e dignidade. A melhor vingança não é destruir aqueles que o machucaram, é construir algo tão grande que a injustiça que você sofreu se torna apenas o primeiro capítulo em uma história de triunfo. Caco, o final. Naquela noite, Victoria voltou para casa, não mais para o pequeno apartamento onde havia nutrido seus sonhos de justiça, mas para uma casa confortável, onde adotou 2 filhas órfãs que, como ela, precisavam de uma segunda chance na vida. Enquanto ajudava as meninas com a lição de casa, ela pensou no pai que nunca havia realmente conhecido, mas cujo sangue corria em suas veias. Henry Blackwood ficaria orgulhoso de ver que sua filha não apenas recuperou o que foi roubado dela, mas transformou uma empresa construída sobre exploração em um símbolo de oportunidade e dignidade. A verdadeira vitória de Victoria não estava em destronar Richard. Estava em provar que quando você constrói poder com base na justiça e não no medo, esse poder se multiplica e beneficia a todos ao seu redor. Richard tentou humilhar uma faxineira e acabou descobrindo que havia subestimado uma herdeira. Mais importante, ele descobriu que a dignidade não pode ser comprada, herdada ou roubada. É conquistada através das escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Se essa história de justiça tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que o bem sempre vence quando você tem
a estratégia certa e que às vezes a pessoa mais perigosa da sala é aquela que todos optaram por ignorar.